Evangelho escrito por João, capítulo de número 1, verso de número 35, a seguir a palavra do Senhor então nos fala. No dia seguinte, João estava novamente ali, com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar, e eles seguiram a Jesus. Então Jesus virou-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? E ele disse-lhes: Vinde e vereis. E foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Ele encontra primeiro a seu próprio irmão Simão e disse-lhe: Nós encontramos o Messias, que é interpretado como o Cristo. E ele o trouxe a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando, aplaudindo e louvando o nome do Senhor Jesus. Vou falar um pouco nessa noite, as horas já se vão, sobre a pessoa de André. Amém? Então preste atenção naquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Porque olhando para esse texto, olhando para o evangelho que João escreve no seu capítulo 1, a partir do verso de número 35, antes mesmo de falar sobre André, é muito importante também apresentar um pouco sobre a vida de João Batista. Que João Batista foi um homem levantado por Deus, sendo ele agora filho de pai sacerdote, de nome Zacarias, tendo a sua mãe também da mesma tribo, a tribo sacerdotal, ou fazendo parte da tribo em Israel, uma mulher de fé chamada Isabel. Zacarias, ele era então sacerdote em Israel, da ordem de Abias em seu tempo, e ele servia no templo quando estava em sua velhice, já avançado de idade, e quem o acompanhava nesse serviço diário, na obra diária, no ministério diário, era sua esposa, já avançada de idade, também por nome Isabel. A Bíblia, além de apresentar que ambos eram avançados em idades e que ambos estavam servindo ao Senhor de forma fervorosa, a Bíblia também fala que Isabel, ela era estéril, e a esterilidade naquele tempo, olhando para o sexo feminino, era como comparado a uma mulher que foi amaldiçoada, e essa mulher já não tinha tanta serventia aos olhos da cultura judaica. Isabel carregava este peso por carregar agora até a sua velhice também um ventre estéril. Além de carregar um ventre estéril, também provava de uma idade avançada. Mas a palavra então vai dizer que mesmo assim Deus, ele tinha um propósito na esterilidade de Isabel. E Deus, ele tinha um propósito também na velhice de Isabel e na velhice de Zacarias. Não é porque Isabel passou 30 anos da sua vida carregando em seu ventre agora a esterilidade, que o próprio Deus o abandonou, que o próprio Deus esqueceu da obra que ela fazia, ou que o próprio Deus esqueceu agora dos registros que estão diante do seu memorial, daquilo que o esposo dela fazia na obra, ou das noites que ela passava, talvez em claro, apoiando o ministério sacerdotal do marido, preparando para aquela semana de ministração. Mas o próprio Deus tinha um propósito na esterilidade. Não é porque nós não recebemos as coisas que pedimos da noite para o dia que não exista um propósito. Não é porque as nossas vidas não mudaram da forma desejada depois de servir a Cristo durante um ano, que Deus não esteja à frente da nossa casa e não esteja governando também a nossa família. A esterilidade para Isabel, aos olhos das pessoas, era algo para escárnio, era algo para perseguição verbal, mas diante dos olhos de Deus, era apenas um tempo de preparação para viver o milagre. E eu quero já aplicar isso na introdução, porque eu não sei o tempo que você está servindo a Deus, eu não sei quanto tempo faz que você está carregando essa esterilidade.
Eu não sei há quanto tempo faz que você está honrando ao Senhor com as suas obras, servindo a Ele com o seu coração, mas Deus, Ele tem um propósito na sua esterilidade. Deus, Ele tem um propósito para a sua casa. Eu vou melhorar isso aqui para ver se você pega. Deus, Ele tem um propósito em todas as situações. Para quem serve a Deus, nada está perdido. Para quem serve a Deus, nada está acabado. Para quem serve a Deus, não é o final. Para quem serve a Deus, não é um momento de dores que vai nos parar. Para quem serve a Deus, não é um momento da falácia ou perseguição que vai roubar a promessa, que vai levar a bênção, que vai tirar o propósito, que vai tirar do céu aquilo que está determinado para acontecer na sua vida. Eu preciso profetizar para alguém: Satanás não vai matar, Satanás não vai dividir, Satanás não vai destruir, porque na esterilidade existe promessa. Existe promessa. Existe promessa da parte de Deus. A esterilidade vem para nos provar que ao decorrer dos tempos, a esterilidade vem para pôr em pauta as nossas raízes. A esterilidade vem para revelar as nossas estruturas. A esterilidade é uma permissiva, não é uma vontade plena. Eu vou repetir isso aqui. Para cada um, Deus tem uma vontade plena. A vontade plena é a vontade de abençoar, a vontade de curar, a vontade de libertar, a vontade de transformar, a vontade plena de salvar. Mas Deus também trabalha com a vontade permissiva. E a vontade permissiva funciona da seguinte forma: não é da minha vontade, mas você pode passar, porque eu garantirei ao final da caminhada o dia da vitória. A esterilidade chega para Isabel. A esterilidade está dentro da casa do sacerdote. Mesmo que a esterilidade esteja lá e os anos estejam passando, todos os dias cumprindo a ordem de Abias, segundo o sorteio sacerdotal, lá está de manhã o sacerdote Zacarias apresentando o seu sacrifício de forma constante ao altar do Senhor. A esterilidade durou mais um ano. Isabel deixa a casa, vai até o templo acompanhar o esposo no serviço sacerdotal. A esterilidade dobrou. Agora já são 4 anos. Isabel está passando da idade, mas não sai do serviço no altar, mas não abandona a obra perante o altar. A grande diferença hoje é que existe uma geração de crentes que não estão mais se exercitando no ministério, estão acostumados apenas com fast food. Deus faz hoje, responde hoje, opera hoje, mas Deus, Ele permite a esterilidade também para trabalhar em prol da sua vida conforme o tempo. Não é porque não recebeu que Deus não está abençoando, não é porque você não viu que Deus não está no propósito. Teus olhos podem não ver, mas Ele está trabalhando. Teus ouvidos podem não ouvir, mas Ele está trabalhando. Teus pés podem nem ter pisado lá, mas Ele está trabalhando. Tuas mãos podem nem ter tocado, mas Deus está trabalhando. O Senhor trouxe alguém para dizer: na sua esterilidade não dê espaço para murmuração. Se posiciona, Isabel, se posiciona, Zacarias, porque descerá a resposta. Descerá a resposta da parte de Deus. Levante a sua mão comigo. Com as mãos levantadas, você pode dizer comigo: diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, a esterilidade dentro da minha casa
É só um período de tempo. Diga, está passando. Diga, está passando. Diga, está passando. Diga, pentecostal, está passando. Deixa eu ver quem recebe palavra profética. Eu não entendo, pastor, o que é palavra profética. Palavra profética, ela torna-se profecia se você tem fé para receber. Então vou repetir de novo: o tempo da esterilidade está passando. O tempo da esterilidade está passando. O tempo da esterilidade está passando. Passando. Deus tinha um propósito para a casa de Isabel. E num desses dias normais, eu vou dizer isso aqui, e num dos dias normais de ministração, está o sumo sacerdote, aliás, está o sacerdote Zacarias. Ele está ministrando no templo do Senhor. Ele está com o altar, e no altar ele está ofertando o seu holocausto. E de repente, no altar de dentro do átrio, lá está Zacarias ofertando o seu sacrifício. E a multidão do lado de fora aguardando para o receber. Enquanto ele está ofertando o teu sacrifício do lado de dentro, desce um clarão naquele lugar. Esse clarão então começa a tomar forma diante dele. E essa forma agora tem a forma de um homem. Esse homem que está com o corpo resplandecente. Ele está com a roupa brilhando branca como a luz. Ele olha para Zacarias e Zacarias está trêmulo no templo. E a declaração de Zacarias para ele é: eia, talvez eu esteja vendo alguma coisa e esteja fora de si. Não que esteja escrito, mas é só uma conotação. O anjo olhando para ele dizendo: ei, Zacarias, a tua oração foi escutada e eu desci hoje, porque irá se revelar na tua vida os mistérios da parte de Deus. Eu vou dizer isso aqui novamente. Enquanto tem uma multidão te aguardando do lado de fora, permanece sobre o altar, posicionado do lado de dentro. Enquanto tem alguém do lado de fora esperando você cumprir apenas uma agenda semanal, apenas um dia de culto normal, é só mais uma quarta, é só mais uma sexta, é só mais um domingo. Mas do lado de dentro, Zacarias está ofertando e está orando para Deus e dizendo: a Deus, não apenas a mim, mas a minha casa e a minha família. Quando ele oferta do lado de dentro, a resposta desce do céu. Talvez você não esteja preparado para escutar o que eu vou dizer. Para de se preocupar com aqueles que ficaram do lado de fora. Para de se preocupar com o que estão falando da porta para fora. Mas você vai para a igreja, vai demorar, a hora vai passar, você vai chegar tarde. Nunca é tarde para estar na presença. Nunca é tarde para ser abençoado. Nunca é tarde para ter a vida transformada. Permanece no tempo, mas oferta ao Senhor o teu sacrifício. Porque para uns é só cumprir uma agenda, é só cumprir mais um dia. Eu vou lá, mais um dia. Eu preciso ir porque estou numa escala. Eu preciso ir porque senão o pastor da igreja vai brigar. Eu preciso ir porque senão vão me chamar a atenção. Porque eu tenho compromisso. Porque eu tenho tantas coisas, se não podia, eu ficaria em casa. Mas vem para dentro, Zacarias, porque tem uma resposta da parte de Deus e ela te espera sobre o altar. Ai, Jesus! A resposta do anjo para ele, que se apresenta: ei, Zacarias, a esterilidade da sua esposa está sendo convertida hoje. Eita, Jesus! Eu vou liberar a palavra profética de novo. Ei, Zacarias, que está perante o altar, te prepara, porque a esterilidade da sua esposa está sendo convertida hoje, e o Senhor está abrindo a madre
O Senhor está abrindo a madre. Eu vou dizer isso aqui de novo. Se prepara, Zacarias, porque aquilo que por um tempo estava amarrado, o próprio Deus está desamarrando nessa noite. O próprio Deus está desamarrando nessa noite. Pastor, eu não entendi. Eu não estou compreendendo a revelação. Faz quantos anos que eu vivo uma vida amarrada, pastor? Faz tanto tempo que meu casamento está amarrado, pastor. Faz quanto tempo que a minha espiritualidade está amarrada, pastor? Mas sobre o altar, as mãos de Deus estão desamarrando, estão abrindo a madre nessa noite. Você pode me ajudar a pregar, irmão do Riba da Lapai? Olhe para alguém do seu lado rapidinho, diga para ele, diga para ela, hoje é a noite. Diga, hoje é a noite, Zacarias. Profetiza aí, diga, Zacarias, o Senhor te viu no altar. Diga, o Senhor te viu no altar. Diga, as mãos de Deus estão desamarcando hoje. E a madre, ai Jesus, e a madre dentro da sua casa vai passar a gerar, vai passar a gerar, vai passar a gerar, vai passar a gerar. Pastora, não peguei, te prepara, porque as mãos do Senhor estão rompendo barreiras, está entrando dentro da tua casa, está quebrando a barreira do inferno. Te prepara, porque vai começar a gerar, vai começar a gerar, vai começar a gerar. As mãos do Senhor estão visitando aquela empresa, e o próprio Deus está escancarando as portas para você passar, porque as mãos do Senhor estão desamarcando hoje. As mãos do Senhor estão desamarcando hoje. As mãos do Senhor estão visitando o leito da enfermidade, da doença. Te prepara, porque a doença não matará. As mãos do Senhor estão desamarrando, 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 desamarrando. O céu está liberando sobre nós hoje a unção de milagres. Te prepara, porque tu está gerando, 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 tu está gerando. Alguém do lado de fora vai olhar para você e vai dizer, ele foi para a igreja mais um dia, ele saiu de lá tarde, mas vão notar que você chegou em casa totalmente carregado pela presença de Deus, porque as mãos desamarram, 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 as mãos estão desamarrando nessa noite, na presença do Senhor. Remando, riba na lavaia. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão comigo um instante, levante a sua mão. Da lamancho, derevaia, levante, em nome de Jesus. Levante a sua mão rapidinho comigo. Com os olhos fechados, você pode receber palavra. Com os olhos fechados, você pode receber palavra. Levante as mãos e feche os olhos. Dentro da sua casa agora contempla. As mãos do Senhor está abrindo a madre lá. Dentro da sua empresa, contempla. As mãos do Senhor está abrindo a madre lá agora. Dentro da tua casa, te prepara, porque as mãos do Senhor está desamarcando, 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 desamarcando. A tua vida não é a mesma na presença. A tua vida é transformada, 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 transformada pela presença de Deus. Aramanduribe na Soriebenerebai. Eu fico imaginando, isso é ilustração pastoral, dentro da casa de Isabel, aquele demônio da acusação, que todos os dias se colocava à ponta da cabeceira dela e dizia, é mais um dia que você foi perdido no templo, é mais um dia que a oração do seu marido não teve efeito, é mais um dia que o teu sacrifício não foi respondido, é mais um dia que você gastou a sola do seu sapato para andar 10 quilômetros para ir para aquela igreja, é mais um dia que você foi lá no
aconteceu nada, é mais um dia que a tua vida continua a mesma, só que enquanto o demônio chega à casa para esperar Isabel chegar com o marido no período da tarde, o anjo do Senhor desce naquele lugar com uma espada na mão e a sentença é: pode bater em retirada, porque hoje o Senhor está desatando, o Senhor está desatando, o Senhor está desatando, o Senhor está desatando, o Senhor está desatando. Talvez você não creia como eu creio, não seja maluco como alguém é maluco, mas sobre a tua casa hoje, as mãos do Senhor está fazendo obra, está fazendo a obra, está fazendo a obra, está fazendo a obra, está fazendo a obra. Pastor, vai jogar uma cumba, pastor, lançar o olho gordo não se compara à presença da graça, à presença da glória. Tua vida vai começar a gerar, a gerar, a gerar, a gerar, a gerar, a gerar. Levante a sua mão, demande a sobrepai. Você pode dizer comigo, diga eu vejo o anjo do Senhor que está descendo dentro da minha casa agora, e ele tem uma espada nas mãos. Diga, e ele tem uma espada de fogo, e já recebeu ordem para começar a batalha. Diga, eu vejo agora com os olhos espirituais a mudança da minha família, a transformação da minha casa. Glória! O anjo olha para Zacarias e diz: o que nascer na tua casa chamará João. João será responsável por preparar o caminho para a vinda do Messias, que é Cristo. A responsabilidade de João é preparar o caminho para a manifestação de Cristo. A criança então vai nascer, é cheia no ventre pelo Espírito. Enquanto a criança nasce nas regiões montanhosas das terras de Efraim ou da Judeia, após o nascimento, o Espírito conduz até um lugar deserto. E no lugar deserto passam-se 30 anos, em que João permanece no anonimato, esperando apenas uma palavra da parte de Deus, para ele deixar o deserto, para a sua casa deixar o deserto. São 30 anos servindo no deserto, mas chegou um dia que a voz do Senhor entrou no deserto de uma forma estridente. Está João no campo, a voz que vem para ele dizer: João, se posiciona hoje, porque tu farás uma obra grandiosa no meio do meu povo. Ai, Jesus! Glória, glória! A grande diferença é que, se eu passo o deserto, eu passo servindo. E se o Espírito me põe no deserto, eu me posiciono como servo e serva. Na ausência da voz revelada de Cristo, ou da voz auditível, eu permaneço servindo. Na ausência do pão, nem que haja gafanhoto e mel silvestre, eu permaneço firme na presença do meu Senhor. A voz o leva às margens do Jordão, e João começa a pregar. E quando João prega, a primeira mensagem de João é sobre o arrependimento. A segunda mensagem de João é sobre o abandono do pecado. A terceira mensagem de João é sobre a transformação da vida. E quando pensaram que a mensagem de João acabou, ele trouxe mais uma mensagem nova. E a mensagem era a preparação do povo para encontrar-se com Cristo em sua manifestação. Só que enquanto João prega as 4 mensagens que ele tem, são só 4, não são 100. É 4 mensagens que ele prega. Aí ele vai no culto, a plateia está no culto quarta-feira. Quarta-feira João vai pregar sobre o quê? Hoje é sobre arrependimento.
A plateia vai embora, chega sexta-feira, João vai pregar sobre o que hoje? Sobre abandonar o pecado. Aí o pessoal vai para casa de novo, descontente, vai para o domingo de novo, chega no domingo e agora, o que João vai pregar? Aí João começa a pregar agora sobre a transformação da vida. Aí o pessoal está desanimado, de repente fala, vou quarta-feira de novo para ver se não tem um pregador novo no deserto, pregando uma palavra boa. Aí João está pregando na quarta-feira, e a mensagem de João é uma só, importa que ele cresça e que eu diminua. Aí o pessoal ficou atônito, porque João está pregando, João é cheio, João dá uns pulos, João fala os mistérios na língua dele, os mistérios espirituais, são revelações dadas por Deus, é revelação da palavra, ele está pregando com fervor, aí o povo atônito dizendo, eia, mas esse João só prega, não faz nada, não tem cura, não tem milagre. Aí João começa a pregação e de repente ele olha para a plateia que o escuta e a mensagem central dele é: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O povo atônito, mas João não cura, mas João não sara, mas João não tem revelação, mas João não revela o CPF, mas João não revela o endereço que eu moro, como os caras que trabalham até mesmo na Shopee, que acham o endereço, nos entregadores. João não sabe disso. Aí quando estão murmurando contra João, ele vai pregar a quarta etapa da mensagem, eis o Cordeiro de Deus aí, ó. E João está pregando dizendo, eis o Cordeiro de Deus no meio de vós. E Jesus está andando sobre a igreja, está passando no meio da multidão, a multidão olhando para João, e João pregando e dizendo, eis o Cordeiro passeando no meio de vocês. Aí o povo está atônito dizendo, mas eu não vejo, João, não consigo ver. De repente João engrossa a mensagem e diz, eis o Cordeiro de Deus, de quem nem eu sou digno de desatar a sandália dos pés. Ele era antes de mim, porque eu sou depois dele. Eu não sou nada, mas grande é ele. Eis o Cordeiro de Deus que está passeando no meio do povo. Aí o povo dizendo, mas João, nós esperávamos um profeta, alguém de autoridade. De repente João olha de novo e continua a mensagem dizendo, mas toda a minha pregação é para vos revelar que ele já está passando no meio de vocês. João, mas você prega com fervor por quê? Para revelar que Jesus já está aqui há muito tempo, está passando aí. Mas João, tu está pregando no batismo, mas por quê? Porque ele também está aqui fazendo parte do batismo. Eu vejo ele, está passando aqui, ali, lá, ele está contemplando as obras. Talvez tu não entenda isso que eu estou pregando nessa noite, mas quero ser direto e reto com você. João não está preocupado com o status dele, nem com a sua posição. Ele está pregando e dizendo, você pode não crer em mim, mas creia porque ele está no meio de vós, mas creia porque ele passeia no meio de vós. João está pregando e de repente a multidão começa a escutar e dizer, aí vem os fariseus, né? Começa a dizer, ei João, junta uma multidão tão grande para te escutar, tem certeza que você não é o Cristo? Tem certeza que você não é o tal? Tem certeza, João, que você não tem um poder escondido? Tem certeza, João, que tu não tem uma magiazinha aí para mostrar para nós? Tem certeza, João, que você não é aquele que Isaías falou que ia se revelar, tu não és o Cristo? Aí João olha para eles e diz, não, eu não, mas ele está no meio de vós, porque eu vi o Espírito Santo descer sobre ele no dia do batismo e permanecer, porque eu de mim não tenho nada, mas se apega com Jesus para você ver. Está na hora da igreja levantar os olhos para Jesus
Jesus e parar de olhar para a direita, para a esquerda, em que a irmã faz, em que o irmão faz, o que Cicrano está falando. Está na hora de olhar para o meio da igreja e começar a contemplar que ninguém está aqui por causa de mim, você está aqui por causa dele, você vem aqui por causa dele, você ora por causa dele, você busca por causa dele. A grande diferença hoje é que existe uma porcentagem que gosta de tocar nas mãos humanas, mas existe uma porcentagem, tocando ou não tocando, sabe que ele está no meio, 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 ele está no meio. Você crendo ou não crendo, ele está no meio. Você crendo ou não crendo, ele está em nosso meio nessa noite. Deixe-me correr aqui e falar sobre André. Eu dei todo esse rodeio para tu entender que João tinha discípulos. E 2 dos discípulos entenderam que João não preparava uma igreja para ele, mas João estava preparando um povo para ter o encontro verdadeiro com o Messias. Aí eles escutam João dizendo: eu vi o Cordeiro, ele está no meio de vós, ali está ele. Os olhos se abrem, vem a Jesus. O desejo ardente no peito é: se João está anunciando sobre ele, o meu desejo é servir a ele. Eu vou repetir isso aqui. Quando o teu pastor prega, a tua pastora prega, o seu desejo é carnal, fique com o seu desejo carnal. Mas ainda existe alguém com um desejo de mais dele, relacionamento com ele, se aproximar dele, se apegar a ele, querer se relacionar de forma íntima. 2 dos discípulos, um chama-se André. André corre até Cristo e diz: ei Jesus, calma aí um pouquinho. André volta correndo para casa. E a primeira mensagem dele é: ei Pedro, eu encontrei a Jesus depois da pregação de João Batista. E eu preciso que você vá comigo até onde ele está, porque tu precisa conhecer a ele também. Igreja, eu preciso apertar isso aqui. André não vai para casa para dizer: tu viu os erros do batismo de João, ouviu que não cantaram tão bem, ouviu a roupa que a irmã estava usando na igreja, ouviu como que estava aquele obreiro de X, como estava a irmãzinha, tu viu a forma que ele falou, a forma que ele pregou, a forma que ele apertou na minha mão, tu sabia que está acontecendo isso dentro da igreja. E André correndo para casa, fazendo inverso, dizendo: eu encontrei na pregação de João Batista Jesus. Aí os fariseus correram e disseram: não, é impossível, Jesus está lá, é falho, erra, tropeça, tem muitos desacertos. Do outro lado está André pregando e dizendo: eu saí de lá, mas eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, e eu quero, Pedro, que você vá comigo para encontrar-se com ele também. Você pode levantar a sua mão, estou caminhando para encerrar. Com as suas mãos levantadas, diga: a minha geração. Diga: a minha geração é a geração de André. Diga: eu serei ponte entre Cristo e a minha casa. Diga: eu serei ponte entre a edificação de Cristo e a humilhação perante o altar. Diga: eu serei ponte entre o poder de Deus e a manifestação plena no seio da minha casa, na vida dos meus parentes, na casa onde eu moro, na rua por onde eu passo. Quem acusa é Satanás, quem persegue é Satanás. A tua igreja não está errada, talvez seja eu que esteja errado. A geração que está pondo pessoas para fora. Pastor, estou desanimadinho de ir para a igreja.
Aí, pastor, estou desanimado, aí vai desanima o outro, vamos para outro lugar. Você não acha que é assim também? Você não acha que é desse jeito? Você não concorda comigo? E fica toda uma falácia. André está ouvindo a pregação dura de João Batista. E na pregação dura de João Batista, ele corre para casa e diz: eu encontrei Jesus. Ele não encontra Jesus quando João está pregando prosperidade. Ele não encontra Jesus quando João está pregando a chave da casa. Ele não encontra Jesus quando João está pregando que o paralítico vai andar. Ele apenas encontra Jesus quando João olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tem o poder de tirar o pecado do mundo. A mensagem do arrependimento não é para levar em falta ou jogar no rosto o erro de alguém, é para a promoção de uma vida eterna, é para uma transformação de conduta, é para uma transformação de hábitos e costumes. A sua casa precisa ser alcançada, mas seja ponte, seja ponte, seja ponte, seja ponte. Chegue em casa hoje e diga: amor, o culto foi uma bênção, sabia? Chega em casa hoje e profetiza: amor, as irmãs que tem um esposo que não é convertido, o culto hoje foi uma bênção. Para os filhos que estão em casa e não vieram, chega em casa e diz: olha que o culto foi uma bênção, porque eu não apenas vi João, mas eu que encontrei com a pessoa de Cristo passando no meio daquela multidão. Pois sem fé comigo, em nome de Jesus. Coisa linda é quando tu chega na tua casa com brasa sobre a cabeça e tu profetiza lá. Coisa linda é quando tu vai para a tua casa depois de passar 2 horas de culto e tu chega na tua casa carregado da bênção. Coisa linda é quando tu deixa uma reunião de adoração como essa e tu chega na tua casa e tu leva a bênção, não a maldição. Coisa linda é, eu preciso dizer isso que não é meu. Coisa linda é, maravilhosa é, quando tu leva a paz para casa, não a trovoada e a tempestade depois de um culto desse. Coisa linda é, quando tu sai dessa casa, entra em casa e tua boca é uma boca santa, não fala palavrão, não dissere palavras tortuosas, nem maldiz ninguém, mas a palavra é temperada, é moderada, é com sabedoria. Coisa linda é, André, quando tu conhece quem é Cristo, chega em casa e olha para Pedro e diz: Pedro, o próximo culto eu espero você, porque eu encontrei a Jesus e Ele vai se revelar a você também. Feche seus olhos, põe a mão no seu peito, em nome de Jesus.